Boa tarde, meus amores. Estamos aqui mais uma vez gravando um podcast e hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, mas continuando com uma leitura muito legal e ajudando vocês também no vestibular, pois a gente estará lendo um livro da Conceição Evaristo, Os Olhos d'Água. Agora uma aluna vai dar a introdução, a Dani, sobre Os Olhos d'Água. A mulher negra tem muitas formas de estar no mundo. Todos têm. Um contexto desfavorável, um cenário de discriminações, as estatísticas demonstram pobreza, baixa escolaridade, subempregos, violações de direitos humanos, traduzem histórias de dor. Quem não vê? Parcelas da sociedade estão dizendo para você que este é o cenário. As leituras que se fazem dele traz possibilidades em extremos. Pode-se ver tanto a mulher destituída, vivendo o limite do ser que não pode ser, inferiorizada, apequenada, violentada. Pode-se ver também aquela que nada buscando formas de surfar na correnteza. A que inventa jeitos de sobrevivência para si, para a família, para a comunidade. Pode-se ver a que derrotada, expurgada. Mas, se prestar um pouco mais atenção, vai ver outra. Vai ver o Caliban, o escravo de Shakespeare, em A Tempestade. Atualizado, vivo, pujante. Aquele que aprende a língua do Senhor e constrói a liberdade de maldizer. Ao subverter a língua de Próspero, o homem branco, Caliban, a mulher negra, abre caminho para a liberdade, radicaliza o jogo e expõe as regras do jogo que joga. Conta o segredo, descortina o mistério. Aqui instala-se a cultura de arquê, atualizada, como expressou Muniz Sodré. Atesta-se a presença e o poder de uma tradição viva. Neste livro, encontrei outra vez Caliban, ocupado em muitas subversões. Era Yalodê, que falava pelas mulheres que não podiam falar, contando, dizendo, amaldiçoando. Era Oxum, às portas da casa de Oxalá, amaldiçoando a pobreza e a injustiça que recaía sobre as mulheres, e crescendo a força e o poder, transformando-se na dona da própria riqueza. É assim que nós mulheres negras, buscamos formas de ser no mundo, de contar o mundo como forma de apropriarmos-nos dele, de nomeá-lo de nomo, o axé, a palavra que movimenta a existência. É assim que Conceição Evaristo inventa este mundo que existe. Diana da Venga, Maria, do Zuquerença, Natalina, Salinda, Luamanda, Cida, Zaita, Maíta e desses meninos homens perdidos, herdeiros de mãe sem nome, herança que as mulheres deixaram e que ninguém quis receber. São histórias duras de derrota, de morte, machucados. São histórias que insistem em dizer o que tantos não nos querem dizer. O mundo que é dito existe, suas regras explícitas. O lugar de mero ouvinte é desautorizado. Nessa literatura, cultura, a palavra que é dita reivindica o corpo presente. O que quer dizer ação? Conceição e Alodê canta sua cantiga. Conta, propaga o axé. Aqui, convida-nos a cantar com ela. Fazer existir outro mundo. Jurema Werner. Agora vamos escolher um conto da Conceição Evaristo para ser lido hoje no nosso podcast. Olhos d'Água. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos da minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que estava morando e não consegui me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta martelando. De que cor eram os olhos da minha mãe? Aquela indignação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos da minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusativo. Então, eu não sabia de que cor eram os olhos da minha mãe? Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo, busquei dar conta das minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa por não recordar de que cor seriam os seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela, da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio da
cabeleira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear boneca, a alegria que a mãe nos dava quando, deixando por uns momentos o lava-lava, o passa-passa das roupagens alheias, e se tornava uma grande boneca negra para as filhas. Descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma das minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos de nosso engano. A mãe riu tanto, das lágrimas escorrem. Mas que cor eram os olhos dela? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali, as crianças andavam nuas até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe confundiam-se com as da minha própria infância. Lembro-me de muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas, sob a água solitária que fervia na panela cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis, em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. E era justamente nesses dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em nosso pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. As flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo, e diante dela fazíamos reverências à senhora. Postávamos deitados no chão e batíamos a cabeça para a rainha. Nós, princesas em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe sorria de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia, desde aquela época, que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se sentava na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos. Algumas gigantes adormecidos, e havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe, então, espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha de ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos se esvanecessem também. Mas de que cor eram os olhos da minha mãe? Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de forte chuva. Em cima da cama, agarradas a nós, ela nos protegia com seus braços. E com os olhos alagados de prantos, balbuciava as rezas a Santa Bárbara, temendo que os nossos frágeis barracos desabassem sobre nós. Eu não sei se lamento-me, pranto de minha mãe, se o barulho da chuva. Sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então, por que eu não conseguia lembrar os olhos da cor de minha mãe? E naquela noite, a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora da minha cidade natal. Sairá da minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para minha família? Ela e minhas irmãs tinham ficado para trás, mas eu nunca esqueceria a minha mãe. Reconheci a importância dela na minha vida, não só dela, mas de minhas tias e de todas as mulheres de minha família. E também, já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todas as nossas ancestrais, que desde a África vinham arando a terra de vida com suas próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas senhoras, nossas iabás, donas de tantas sabedorias. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero, por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento resolvi deixar tudo e no dia seguinte voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto da minha mãe, fixar o meu olhar no dela,
para que nunca mais esquecer a cor dos seus olhos. Assim fiz. Voltei aflita, mas satisfeita. Vivi a sensação de estar cumprindo um ritual em que uma oferenda aos orixás. Devia ser feita a descoberta da cor dos olhos da minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra natal, pude contemplar, extasiada, os olhos da minha mãe. Sabem o que eu vi? Sabem o que eu vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos enfeitaram o seu rosto. A cor dos seus olhos da minha mãe era a cor do olho, águas. De mamãe Oxum, rios calmos, mas profundos e enganosos. Para quem contempla a vida apenas pela superfície, sim, águas de mamãe Oxum. Abracei a água, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas dela se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que outros, que uma se tornam espelho para o olho da outra, os olhos da outra. E um dia desses me surpreendi com um gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse jogo doce, ela tocou suavemente no meu rosto, me contemplando intensamente. E enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntando baixinho, mas tão baixinho, como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo, eu escutei quando sussurrando minha filha falou: "Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos?" Com esse conto lindo, que muito me emocionou, eu venho aqui agradecer aos alunos Dani, Iris, Cacau, Giovana, Amanda e Pedro, que faz parte desse momento lindo de uma autora que traz toda a vivacidade da vida e da mulher negra. Eu sou muito feliz por ter vocês comigo num trabalho tão próspero. E espero que a gente continue gravando os outros poemas da autora Conceição Evaristo.